Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos compartilhar uma mensagem bastante conhecida certamente pelos irmãos, mas como o próprio Senhor diz que a sua palavra jamais voltará vazia, de alguma forma o Espírito Santo falará contigo nessa noite. Para vocês que nos assistem de suas casas, também compartilhe conosco. Atos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro, e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar mais um pouquinho. Santo Pai amado, nós glorificamos o teu nome, meu Deus, e te agradecemos pela tua palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo traga-nos o discernimento que precisamos, Pai amado. Fala conosco através da tua palavra, Senhor Deus. Usa-me conforme a tua vontade, Pai amado, para ser boca de Deus nesse lugar. É isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus irmãos, tudo que já foi falado hoje, nessa noite aqui, já veio de encontro aquilo que eu tenho para falar para os irmãos. Com relação à igreja do Senhor e o seu propósito.
E com relação ao verdadeiro sentido da igreja e o nosso posicionamento diante da missão que nos foi incumbida, diante da missão em que fomos comissionados, em que a nós foi confiada. Certo dia eu li um livro chamado A Igreja Gloriosa de Deus. E na introdução desse livro eu achei bem interessante como o autor daquele livro ele coloca da seguinte forma: como você vê a igreja? Como um prédio? Aí diz, você não está olhando alto o bastante. Como uma denominação, você não está olhando com profundidade. Como a união de todos os cristãos juntos, você não está percebendo toda a extensão dela, porque a igreja do Senhor nada mais é do que a continuação de Cristo, Jesus, aqui na terra, com uma missão, um propósito e um chamado para discipular toda a terra. Amém, irmãos? Portanto, meus irmãos, nós vamos estudar um pouco essa palavra, essa mensagem, e nós vamos perceber o quão aquém nós estamos daqueles nossos irmãos primitivos, daqueles nossos antepassados, aqueles que foram os desbravadores, aqueles que abriram caminho para nós, aqueles que fizeram com que o evangelho chegasse até a mim, até a você. No início dos versículos, mais especificamente no versículo 2, que diz que Herodes matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Esse fio da espada quer dizer decapitado. Tiago foi decapitado. Tiago, irmão de João, aquele que sua mãe, Salomé, esposa de Zebedeu, vem falar com Jesus dizendo: Senhor, eu te peço uma coisa, que quando estiveres no teu reino, um dos meus filhos possa sentar-se à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus falou para ela: não sabeis o que pedis? Aí fala para Tiago e João: podereis beber do cálice que eu estou para beber? E eles dizem: sim, podemos. Sabia de nada, inocente. Eles não imaginavam o que estaria por vir. Então Tiago aqui já toma do cálice de Jesus. Tiago já foi passado ao fio de espada, já havia sido decapitado. Observando no versículo 3, observando que essa atitude agradava os judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Meus irmãos, desde aquela época em que foi ordenado por Herodes o Grande, não esse aqui é neto de Herodes o Grande, sobrinho de Herodes Antipas, aquele quem mandou decapitar João Batista. Então, desde a época em que Herodes o Grande havia mandado matar todas as crianças de 2 anos para cá, que o Império Romano, ele tinha perdido a parceria, ou era visto com maus olhos pelos judeus desde
esses acontecimentos, porque os filhos dos judeus foram mortos pelo Império Romano, naquela passagem onde onde José e Maria tiveram que descer para o Egito para que Jesus também não fosse morto. Então, desde então, a situação entre Herodes e os judeus, ela não era uma situação amigável. Então, com a morte de Tiago, ele viu que isso agradou o povo, porque Tiago era um discípulo de Jesus, a quem os judeus não aceitaram, como nós conhecemos a história. Então, como aquilo agradou ao povo judeu, Herodes também mandou prender Pedro. E no versículo 4 diz: tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Aí nós pensamos, irmãos, que absurdo. Para que todo esse aparato? Para que 16 homens para vigiar um homem de Deus que estava algemado, estava acorrentado à cela? Um homem de Deus sendo preso como se fosse um bandido de alta periculosidade, um homem que não fazia o mal a ninguém, e a única coisa que fazia era pregar a palavra do Senhor Jesus, era ensinar o que tinha aprendido com Jesus. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses 16 soldados, 4 escoltas com 16 soldados, eles se revezavam à noite, em turnos de 3 horas cada uma. A cada 3 horas tinha uma equipe de 4, para que não se cansassem, para que de nenhuma forma eles pudessem dormir, eles pudessem cair no sono, né? E Pedro, mesmo algemado de alguma forma, por assim entender, eles pudessem fugir. E nós pensamos, meu Deus, que absurdo, para que isso tudo? Para que todo esse aparato? Para que esse excesso de força para prender um homem de Deus que sequer resistir à prisão? Sequer resistir à prisão? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Herodes tinha razão. Herodes tinha razão em se preocupar com Pedro. Herodes tinha razão em ordenar que tantas pessoas cuidassem de Pedro, cuidassem para que ele não fugisse. Herodes, certamente, meus irmãos, era um homem muito bem informado pelas pessoas que serviam a ele, pelos seus soldados, e as notícias corriam ali certamente. Agora vejam Herodes conversando com os seus, imaginemos Herodes conversando com os seus soldados, dizendo: esse Pedro não é líder daquele povo, daqueles discípulos de Jesus? E aquele soldado: sim, Senhor. Esse Pedro não é daquele povo que faz cego enxergar? Eu imagino os soldados dizendo: sim, Senhor, é ele. Esse Pedro não é daquele povo que faz aleijado andar? E eu imagino aqueles soldados dizendo: sim, Senhor, é ele mesmo. Esse Pedro não é daquela gente que ressuscita mortos? E aqueles soldados: sim, Senhor, é ele mesmo, ele é o líder. Olha,
tranquem bem esse homem, para quem ressuscita um morto, para quem faz um aleijado andar, para quem faz um cego enxergar, abrir um cadeado é moleza. E aí, meus irmãos, nós percebemos que todo esse aparato, toda essa equipe montada, adiantou alguma coisa? Não. Pedro saiu do mesmo jeito. Porque, meus irmãos, contra o poder de Deus, não há um levante que tenha êxito. Só Deus é poderoso, só Deus. Meus irmãos, por isso que nessa noite, meus irmãos, o meu convite é que nós, como membros da igreja do Senhor, nós possamos buscar o nosso lugar e entender para que nós fomos alcançados. O que nós estamos fazendo com a capacidade, com a confiança que o Senhor nos deu. Tem uma palavra muito interessante, está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: pedi a Deus sabedoria, que a esse lhe dá-lhe sem lhes prosperar em nada. Eu já li essa palavra mesmo assim, eu acho que vários irmãos, e tomo posse dessa palavra. Eu quero esse conhecimento, eu quero aprender. Aí eu lembro da parábola dos talentos, onde Deus deu 5 talentos para um irmão, 2 talentos para outro e 1 talento para um. E aquele que recebeu somente 1 talento enterrou o talento. E às vezes, meus irmãos, eu vejo essa passagem, esse versículo, pedi a Deus sabedoria, eu digo, opa, é para mim. E às vezes a gente lê a palavra e está pedindo, oh meu Deus, dai-me essa sabedoria. E às vezes eu imagino Deus respondendo, para quê? Para você enterrar? Meus irmãos, a palavra do Senhor é para ser compartilhada, é para ser pregada. Marcos 16:15 diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Continuando, Alvin, coloca para nós aí, por favor, Atos 5, 17 a 19, se for possível. Aqui nós vemos mais um motivo para a preocupação de Herodes. Não era a primeira vez que Pedro estava sendo preso. Ele já era conhecido. Os apóstolos são presos e libertos, então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora. Amém, irmãos? Essa era a segunda vez que Pedro era preso. Esses versículos que nós compartilhamos agora. Então Pedro já era conhecido, já tinha uma história, Pedro já tinha um currículo, já tinha uma ficha, né, por assim dizer. Alvin, por favor, também Atos 5, 12 a 16. Agora, meus irmãos, nós vamos ver Atos 5, de 12 a 16, nós vamos compartilhar. Nós vamos ver qual que era o motivo, o verdadeiro motivo da prisão de Pedro. O que era que afrontava os judeus? Era o poder de Deus exercidos pelos discípulos de Jesus. Isso era algo que os intrigava, era algo que colocavam eles para baixo, causava-lhes grande furor, grande raiva.
Os sinais dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo. Vou continuar aqui. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e todos que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Todos eram libertos. A palavra não diz que alguns eram libertos, meus irmãos. A palavra diz que todos eram libertos. As pessoas se colocavam em um determinado local onde Pedro passasse, para que a sua sombra, projetando-se sobre aquelas pessoas, aqueles doentes, aqueles atormentados, pudessem pelo menos receber a sombra de Pedro e assim ficariam curados. Não é tremendo, irmãos? Pois é essa igreja que impactava, transformava vidas. Era essa igreja que impressionava. Era por causa desses acontecimentos que Pedro estava preso. Aí hoje, meus irmãos, nós dizemos assim, glória a Deus, que nós vivemos um tempo de maravilhas. Nós vivemos em um país laico onde não tem essa perseguição. Nós não sofremos essa perseguição. E eu pergunto para os irmãos, precisa, irmãos? Porque a perseguição contra a igreja do Senhor era pelos seus feitos. Era por aquilo que a igreja realizava. E a igreja de hoje, meus irmãos? Por isso, meus amados, quando eu falo dessa forma, eu não estou fazendo uma crítica, entendam, por favor. Não é uma crítica, é porque eu acho que nós estamos muito aquém daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus espera de nós. E eu acho que nós temos muito mais a dar. Então, meus amados irmãos, nós não sofremos perseguição, é verdade. Mas acredito que também não suportaríamos uma perseguição. Não suportaríamos dessa forma como acontecia antigamente. No versículo 5 diz: assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Meus irmãos, a igreja como um todo estava unida, orando, com um único propósito: a libertação de Pedro. No versículo 6 diz: Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas a duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Agora vejam, irmãos, como essa mensagem ela é muito rica de informações. A palavra diz que Pedro estava dormindo, acorrentado, algemado entre dois soldados. Agora imaginem, irmãos, como alguém que está prestes a morrer, sabe qual é o motivo pelo qual está preso?
o seu amigo, o seu irmão em Cristo, já havia sido morto no dia anterior. Como que alguém, sabendo que no dia seguinte irá ser executado também, como que alguém consegue dormir em uma situação dessas? A resposta é simples, meus irmãos. Aqueles que depositam sua confiança no Senhor, dorme o sono dos justos, porque contra aqueles que Deus põe a mão, meus irmãos, não há nenhum levante que tenha êxito. Pedro confiava tremendamente no Senhor. Pedro certamente também não estava preocupado se iria morrer. Eu acho que ele até pensou assim: olha, com esse tanto de segurança aqui, eu acho que eu posso dormir tranquilo. Eu acho que aqui vai estar bom para dormir hoje aqui. Diante de todo esse aparato, diante de toda essa segurança, acho que não tem nenhum problema. Vou dormir tranquilo. E no versículo 7 diz: subitamente surgiu o anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. E o anjo tocou o lado de Pedro. Meus irmãos, eu não sei se... É claro, todas as pessoas não são iguais, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão dormindo, se alguém chega e acende uma luz, a pessoa acorda. Normalmente é assim, não é? Pedro não acordou, com toda a luz daquele anjo resplandecendo, clareando ali toda aquela cela. Pedro continuou dormindo tranquilo. Foi necessário que o anjo tocasse ao lado de Pedro. Pedro, acorda, nós temos que ir. Imagina, talvez Pedro até dizendo: será que não dá para dormir mais um bocadinho? Não, estava tão bom. Então, meus irmãos, para aqueles que estão em Deus, o cuidado de Deus é sobre eles. Para aqueles que depositam sua fé no Senhor, não são atormentados pelas notícias mundanas, pelos os maus que querem nos fazer de vez em quando, porque nós conhecemos quem luta as nossas lutas, nós sabemos quem guerreia as nossas guerras, nós sabemos que não é pelas nossas forças mesmo, mas é Deus. Versículo 12 diz: depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro. Ele está lá fora, à porta. E aqueles demais irmãos que ali oravam, também não acreditaram. É mais uma lição, meus irmãos, que nós precisamos aprender. Porque nós podemos pensar: o que aconteceu de errado para aqueles irmãos não acreditarem? Aqueles irmãos estavam orando fervorosamente, por qual motivo? Pela libertação de Pedro. Pedro foi liberto. O que deu errado na oração? Nada. O que acontece, meus irmãos, é que nós mesmos, os crentes, os adoradores do Senhor, Deus é tão poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais daquilo que nós esperamos, que às vezes a bênção é tão grande que nós temos dificuldade para entender. Mas, meus irmãos, creiam, eu profetizo na vida de cada irmão que aqui está e daqueles que nos assistem. Deus tem muito mais para fazer
nas suas vidas. Deus é poderoso. Deus, aquele que libertou Pedro da prisão. Já era a terceira vez que Pedro era preso. Não permitiu que nenhum mal lhe acontecesse naquela ocasião. O Senhor tinha um destino preparado para Pedro, assim como tem um destino preparado para mim e para você. Só é necessário que cada um de nós vivamos o que Deus preparou para nós, o que Deus escolheu para nós. Porque muitas vezes nós imaginamos, meu Deus, a palavra do Senhor diz lá no Salmo 139 que Deus, quando nos conhecíamos, já nos conhecia desde quando éramos ainda um ser informe, quando ainda nem um embrião nós éramos ainda, e Deus já tinha escrito no livro da vida todos os nossos dias. E às vezes nós passamos por determinados, meu Deus, será que Deus escreveu isso para mim? É importante, meus irmãos, a palavra do Senhor é viva e eficaz, e é verdadeira. E nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, para que nós vivamos o que Deus escreveu para nós. Nós precisamos estar em obediência, meus irmãos. Às vezes o que Deus quer de nós não é muita coisa, é só obediência. Às vezes só precisamos obedecer. Nós não temos nenhuma capacidade de fazer nada, nenhum sobrenatural. É Deus quem faz todas as coisas. Ele só quer um coração disposto. Ele só quer alguém disposto a servi-lo. Pedro era alguém que estava disposto a servir sempre. Pedro era alguém que era um pescador e Jesus o transformou em um pescador de homens. E muitas vezes, meus irmãos, nós até entendemos qual que é o nosso chamado. Mas às vezes a gente não quer, às vezes a gente acha cansativo, e por isso nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Nós não temos superpoderes, mas nós somos capacitados para fazer a vontade de Deus. É Ele quem opera através daqueles que se dedicam a obedecer. Meus irmãos, eu quero contar um testemunho agora. Nessa viagem agora para o Ceará, logo na nossa chegada ali, no nosso primeiro culto que nós fizemos ali, 2 irmãos aceitaram a Jesus, reconheceram o senhorio de Jesus nas suas vidas, tomaram a decisão de servi-lo, e nós marcamos a data do batismo, demos estudos para aquelas 2 pessoas, o pai e o filho, 2 pessoas. A gente marcou para uma terça-feira, que eu não lembro a data, mas era uma terça-feira. E quando foi num sábado, chamaram a gente para orar lá por um jovem possesso, lunático, que não dormia. E a gente foi orar lá, foi eu e a minha esposa. E aquele jovem falava coisa com coisa. Segundo o pessoal da casa, ele já tinha umas 2 ou 3 noites que não dormia, em claro, e as pessoas com medo dele. Os familiares com medo de dormirem, até porque a sua mãe, os que tinham levado as suas roupas em um determinado lugar para que fizessem uns trabalhos lá, e ele estava muito assustado com isso, e também não trocava de roupa, não queria usar nenhuma roupa que fosse aquela que estava no seu corpo. E ali eu tentei pregar para aquele jovem, e ele meio resistente à pregação, mas com uma Bíblia na mão, uma Bíblia católica que deram para ele, e ele abriu no Salmo 23,
e sabia ler somente aquele versículo, mas não parava para ouvir a palavra. Quando eu insistia muito, ele me dava 2 minutos para falar e depois continuava lendo em voz alta. Se eu tentasse elevar um pouco mais a minha voz, ele aumentava mais a dele. Mas ele ouviu algumas coisas que eu falei. Já tinham levado ele para o hospital, tentaram dar a injeção nele, ele não tomou. Eu falei para ele: olha, é Vitor o nome dele, talvez esteja até nos assistindo. Eu sei quem tem a cura para você. É Jesus Cristo. É o mesmo que me curou. É o mesmo que te curará também. É só você permitir. É só você deixar. Ele: mas como assim? Eu tenho uma santa que cuida de mim. Eu falei: quem te falou isso? Todo joelho se dobrará aos pés do nosso Rei Jesus. É só Ele que te dará a cura. Você quer ser curado? Você crê? Não posso acreditar nisso, não. Você não crê? Não, eu não acredito. Não penso dessa forma, não é assim. Falei: mas Deus pode te curar. E li alguns versículos para ele, mesmo ele sem querer ouvir a palavra, eu li alguns versículos para ele. E a gente saiu de lá e voltou para casa. Isso era um sábado. Quando foi na segunda-feira, levaram ele para a cidade, para o hospital, que lá é zona rural, levaram para a cidade. E chegando lá, ele já estava bem tocado. Ele não queria ir para o hospital, mas a sua família quis levá-lo a si mesmo. E ele dizia para os seus parentes assim, disseram para nós: o João Carlos falou para mim que quem vai me curar é Jesus Cristo, é só eu querer. Isso, palavras dele dizendo. Mas levaram esse rapaz lá para o hospital, chegaram lá, deram 4 sossega-leão nele, assim disseram, 4 sossega-leão. Isso era segunda-feira, no final do dia, provavelmente à noite já. E a gente iria fazer o batismo no outro dia de manhã das outras 2 pessoas, os outros 2 irmãos. E na terça-feira, antes da gente sair de casa, ligaram na casa da minha mãe: olha, estão querendo que vocês vão lá novamente. O Vitor, desde ontem antes de tomar sossega-leão, falava que queria se batizar. Porque ficou sabendo dos outros batismos, disse que quer se batizar. E a gente, quando saiu, ficou de passar lá na casa lá dele. Só que quando a gente foi chegando, disseram: olha, não está mais aqui, já foi lá para o açude, lá onde vocês vão fazer os batismos. Então a gente foi para lá. Quando chegando lá, eu encontrei o pai dele bem aflito, falando: olha, o Vitor disse que quer se batizar, a conversa dele é que quer se batizar, e disse que quer se batizar. Aí eu falei: cadê ele? Ele falou: está dormindo ali. Deram 4 sossega-leão nele, ele está dormindo. Eu falei: olha, ele tem que ouvir a mensagem, ele tem que crer. Eu não posso fazer um batismo, eu não posso cometer a irresponsabilidade de batizar alguém que não está em sã consciência, que não tem condições de entender a palavra. Eu falei assim: mas daqui a pouco a gente vai louvar e vai ministrar a palavra aqui, e você acorda ele lá. Se ele acordar, eu vou pregar a palavra, se ele crer, a gente faz o batismo sim. Logo em seguida a gente se juntou lá, vários irmãos embaixo de uma árvore, e começamos a louvar. Acho que a gente louvou umas 6 canções, e durante toda a primeira canção que eu falei para o pai deles: chame ele para vir estar conosco aqui.
e ele estava deitado em uma cama que tinha uma janela que dava para onde a gente estava, e de lá eu vi o pai dele chamando em voz alta, chamando em voz bem alta, e ele estava deitado de bruços. O pai dele virava ele e chamava, desvirava e chamava e continuava chamando, enquanto a gente estava louvando a primeira canção. E quando terminou a primeira canção, eu fui lá. O pai dele já tinha desistido de tentar acordá-lo, já tinha voltado lá para onde a gente estava. E eu fui lá, entrei naquele quarto e pensei comigo, eu orei: Senhor, se for da tua vontade, que esse jovem seja batizado, que ele aceite a tua palavra, ele vai acordar agora. E na hora que eu cheguei, o pai dele me acompanhou, eu só coloquei a mão em cima dele e chamei pelo nome: Vitor, em voz baixa e suave. Ele abriu os olhos e disse: oi. Falei: você quer ouvir a palavra? Ele disse: quero. Eu digo: levante-se e venha comigo. E aquele jovem saiu lá para onde nós estávamos e ouviu a palavra e confessou diante de várias testemunhas que cria no Senhor Jesus como seu único e legítimo Salvador. E nós já o batizamos também junto com os demais. E aquele jovem que bebia, que fumava, abdicou das suas práticas e não o praticou mais. E a gente tem acompanhado, daqui a gente fica ligando, procurando informações, e a gente está cada vez mais contente, mais alegre, porque a gente fica recebendo notícias que ele está motivado, está procurando os irmãos para aprender mais, para orarem junto, para compartilhar da palavra do Senhor. Essa semana, a família dele, que é meio descrente, minha esposa ligou lá para minha cunhada e perguntou notícias dele, como que estava. Aí ela respondeu da seguinte forma: eu perguntei o avô dele, que ele mora com o avô. Eu perguntei o avô dele se ele estava bem, e ele falou que acha que não, porque agora ele só quer ficar lendo a Bíblia direto. Aleluia, irmãos. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu não tenho nenhum superpoder, você não tem nenhum superpoder. Nós só precisamos estar dispostos a obedecer o Senhor, nosso Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que fez na vida de várias pessoas, do que o que fez com os livramentos, de Pedro. Por isso, meus irmãos, o meu convite nessa noite é que nós sejamos cheios do Espírito Santo em todo o tempo, que nós possamos, em nome de Jesus, cumprir aquilo que Deus espera de cada um de nós. Porque, meus irmãos, como eu disse, eu vejo a igreja do Senhor hoje muito aquém daquela igreja dos nossos antepassados, dos nossos irmãos de antigamente. E eu tenho certeza, meus irmãos, que cada um de nós pode dar um pouquinho mais. Por isso, meus amados irmãos, que Deus nos encha do seu poder, da sua unção, do seu Espírito Santo em todo o tempo, para que nós possamos viver a vontade dele nas nossas vidas, amém? Eu quero orar com vocês nessa noite, mais um pouquinho, irmãos. Já estou encerrando. Santo Deus amado, eu glorifico o teu nome, meu Pai, e sou agradecido, Senhor Deus, pelas tuas maravilhas, Pai amado. Sou agradecido, meu Pai, pelos teus feitos nas nossas vidas, pelos teus feitos na vida da tua igreja, Pai amado. Sou agradecido, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, Pai amado. Um Deus que salva o perdido, Pai amado. Um Deus, Senhor Deus, que vai atrás de uma única ovelha, Senhor Deus. Por isso, Pai amado, nós te agradecemos, meu Pai, e venho te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, encorajamento, Pai amado. Venho te pedir capacitação, Senhor Deus. Eu venho te pedir, Pai amado, nessa noite, meu Deus, que o teu poder, Pai amado, seja derramado sobre a tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus. E cada irmão, que cada irmã, Senhor Deus, possa ser mais fervoroso na tua palavra, Pai amado. Que cada irmão, que cada irmã, Senhor Deus,
possa te buscar com mais intensidade, Pai amado, em nome de Jesus, como aquela igreja que orava, Senhor Deus, em favor de Pedro, e Pedro foi liberto. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor não perdeu o poder, Pai amado, que a tua igreja, Senhor Deus, voltará a ser como a igreja de antigamente, uma igreja que ora, Senhor Deus, e as coisas acontecem, uma igreja, Pai amado, onde os teus servos, Pai amado, são escolhidos para curarem pessoas, Pai amado, para curarem enfermos, meu Deus amado. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço nessa